aqui é Érica Maia, estudante de fonoaudiologia, e venho falar com vocês sobre inflamação no ouvido. Esse episódio é para você, papai, mamãe, vovô, vovó, titia, isso mesmo, todo mundo que tem olhar de cuidado 24 horas nessa turminha que faz toda a diferença nas nossas vidas. Seu filho, neto ou sobrinho. A criança é muito sensorial. Pega daqui, empurra de lá, põe a mão no chão, depois dá aquele abraço, aí vem o beijo de muito obrigado. Você é meu the best friend de chupeta eterna. E tem a rolada no chão, né? Pra disputar aquele brinquedo que é meu, mas é nosso. É por aí. As bactérias pegam carona nessa agitação. E assim, welcome, inflamação. Nem água limpa. Inflamação no ouvido é conhecido no meio acadêmico como otite média, que se manifesta na orelha média. Entendeu a pegadinha? As bactérias, os agentes causadores, chegam ao nosso organismo pelas vias respiratórias. No nosso organismo existe uma estrutura responsável por fazer a drenagem e ventilação da região da orelha média e região da nasofaringe. É a nossa adorável tuba auditiva. Quando ela começa a falhar, a melodia do funga-funga, coceira no ouvido, espirro, surge. É uma maravilha. Isso representa os sinais de reflexo do seu corpo dizendo que algo não vai bem. Nas crianças, a infecção de ouvido provoca a percepção de sons distorcidos, erro na fala e comportamento silencioso. Atenção, hein? Como a criança não entende esses reflexos que o corpinho dela reproduz, ela expressa numa linguagem corporal de irritação, choro, perda de apetite, coriza, dor de ouvido, sono agitado com um ronco, ruído respiratório. E na escola, a professora percebe um atraso de aprendizagem das habilidades de audição, fala ou linguagem. Geralmente, troca de fonemas. Com o avanço da idade, há uma diminuição desses sintomas e a audição é menos afetada. Fungar e engolir a secreção não resolve. Você acha que está eliminando? Claro que não. Simplesmente está movimentando a secreção para outro local. Para a orelha média, para o estômago. O tratamento adequado de otite média nos 3 primeiros anos de vida é importantíssimo. É a fase de maior desenvolvimento da linguagem. Crianças com perda auditiva na faixa etária de 1 a 3 anos têm maior dificuldade para a aquisição da linguagem, menos percepção dos sons da fala que contêm consoantes mudas ou fricativas, como S, Z. Incorrem frequentemente em erros fonéticos, na pronúncia do L e R. 3 meses com audição precária corresponde a longo período de atraso de desenvolvimento e as sequelas permanecem mesmo que a otite média tenha ocorrido bem lá no começo da vida da criança. Isso é sério, hein? Audiologicamente falando, para que as crianças possam ouvir claramente todas as pistas acústicas que você passa para ela, é a relação sinal-ruído, ok? Deve ter no mínimo 30 dB. Isso significa que a fonte sonora, aquele carro, a televisão, a máquina de lavar, deve estar 30 dB acima do nível de ruído. Se a criança tem baixo rendimento em seu processamento auditivo, ela interage menos com o meio externo e tende a ficar silenciosa e isolada. Veja se na escola existe um fonoaudiólogo educacional para orientar a respeito. Caso contrário, verifique se existe algum programa de triagem auditiva. A Lei número 6.965, de 9 de dezembro de 1981, bem recente, hein? Estabelece que dentro do ambiente educacional deve existir um fonoaudiólogo que desenvolva trabalhos de prevenção na área de comunicação escrita e oral, voz e audição. Vale se informar. A triagem auditiva é um procedimento simples e rápido que busca identificar crianças que podem apresentar perda auditiva.
O objetivo principal não é fazer diagnóstico somente, mas identificar possíveis alterações auditivas para um correto encaminhamento fonoaudiológico ou otorrinolaringológico. Se sua criança faz parte de alguma rede pública, saiba que é papel dos profissionais de saúde e educação trabalhar em ações de saúde pública e intervir na área de promoção, proteção e recuperação da saúde auditiva da população infantil. A triagem auditiva neonatal, por exemplo, faz parte desse conjunto de ações públicas que, na atenção básica e na rede de cuidados à pessoa com deficiência, ajuda a direcionar a serviços especializados, garantindo o monitoramento e acompanhamento do desenvolvimento da audição, fala e linguagem da criança. Pode me perguntar: Érica, eu cuido bem da minha criança, por que essa inflamação de ouvido não para? Opa, sei responder, hein? A anatomia pode explicar isso tranquilamente. Vamos lá. A tuba auditiva, como expliquei lá no começo, é responsável por drenar e ventilar a orelha média, correto? Nas crianças, ela é curtinha, horizontalizada e tem menos elastina nos tecidos, além de estar na porção mais óssea do crânio do que na porção cartilaginosa. Assim, o movimento de abrir e fechar é bem desengonçado. Me refiro a crianças com menos de 6 anos de idade, hein? Nos adultos, como a tuba auditiva tem inclinação entre 30 a 45 graus e o ósseo faríngeo, que é um buraquinho que comunica a orelha média e a nasofaringe, fica abaixo do tímpano uns 15 milímetros, ok? Esse movimento de abrir e fechar, que gera a ventilação da orelha média, é desempenhado como esperado. O retorno da secreção é menos provável. Isso falando de um cenário de otite média aguda, ok? Terapias de exercícios miofaciais geralmente são recomendadas e eficazes tanto na melhora da função da tuba auditiva como na prevenção à sua recorrência. Aproximadamente 30 a 40% da população de crianças em creche sofrem com o retorno da inflamação do ouvido. Pais e responsáveis foram unânimes em afirmar, num estudo científico que passei aos olhos, que no período de realização das terapias fonoaudiológicas, as crianças não apresentaram queixas de otalgia, perda auditiva, e teve menos coriza e ronco respiratório durante o sono. Isso é muito bom. É comprovado que o mau funcionamento da tuba auditiva é causa raiz de otite média, gente. E para fechar, vou deixar aqui as classificações da otite média. Informação nunca é demais, né? Então bora lá. Otite média aguda, que é uma doença sintomática aguda, caracterizada por dor de ouvido, febre, deficiência auditiva e otorreia, por uma perfuração da membrana timpânica. Otite média com efusão, doença assintomática, caracterizada por uma coleção de líquido na orelha média, associada a um comprometimento leve ou moderado auditivo do tipo condutivo. Episódios de otite média se curam espontaneamente, em até 3 meses. E em 5 a 10% o processo se prolonga por 1 ano ou mais. Por hoje é isso, espero ter ajudado. Qualquer coisa é só comentar aqui no canal. Obrigado, beijoca!